Olá, gente. Parece que demorou muito tempo, mas não demorou não. Foi só uma pequena divisão didática, uma pequena interrupção pedagógica. Voltando para a questão da estátua, que vai continuar aparecendo para você, a gente precisa agora pensar na história. A gente aborta um pouquinho aqui as escrituras, em termos de leitura, e agora a gente segue um pouquinho para estudo histórico. Babilônia. Esse reino aconteceu no que a gente chamaria de Idade Antiga, ali perto do século 8 a.C. A gente vai ter esse reino sendo estabelecido, 8 e 9, o reino estabelecido, e a gente vai ter o maior dos nomes dos governantes, é Nabucodonosor. Bem, se não é importante para eu entender a história dos babilônicos, por que é que o Senhor colocou esse povo, esse reino, de maneira tão evidente nas Escrituras? Vale lembrar que Babilônia não começa ali no século 8 e 9. O contexto de Daniel está dentro desse contexto histórico. Mas Babilônia é uma cidade que nasce, para você que não sabia, ela nasce em Gênesis capítulo 10. Ela foi fundada por Nimrod, filho de Cush, portanto, bisneto de Noé. Cush, que era filho de Cão, e Cão, filho de Noé. Nimrod, ele vai fundar Babilônia. Mas onde é que tem isso na Bíblia? Está lá em Gênesis 10 e 11. Quando eu leio Gênesis 10 e 11, Babilônia tem outro nome ali no português. O nome que se dá a Babilônia ali é Babel. Mais na frente, os tradutores da Bíblia resolveram traduzir Babel por Babilônia em português. E aí é Babel em Gênesis e Babilônia em Daniel, mas é o mesmo nome no hebraico, Babel. Babel, aquela primeira, foi fundada por Nimrod e tem todo um aspecto histórico importantíssimo ali, bem complexo, tema para outras aulas. E ela vai perdurando enquanto princípio. Vou usar uma linguagem que ela é ao mesmo tempo cristã, teológica e ao mesmo tempo histórica, ainda que tenham conotações diferentes. Há um espírito próprio de cada cultura, que a gente chama de espírito próprio, é a sua realidade, a representação. Dentro da linguagem cristã, a gente percebe que esse espírito, sim, tem realidade no mundo espiritual. E aquela cultura, ela se manifesta, ela pense nos Estados Unidos, você vai perceber que existe um espírito norte-americano. Aquele espírito que você consegue identificar pelo modo como eles se comportam, como eles manifestam, como eles compram, como eles vendem, o tal do capitalismo, aquela coisa toda. Tem um espírito norte-americano, tá? O espírito do brasileiro, ele é mais brincalhão, misturado, o europeu, cada cultura tem o seu próprio espírito, e Babilônia tem o seu. Como ela nasce da maneira como ela nasce, já em confusão, a própria Babel, com a sua torre, esse espírito de Babilônia, nascido ali, Babilônia que significa confusão, fundada por Nimrod, que significa, o nome Nimrod significa rebelião. Rebelião funda uma confusão, e esse espírito vai permanecendo, essa cultura vai permanecendo e perdurando todo o Antigo Testamento. Entra reino, sai reino, o espírito cultural permanece o mesmo caldo cultural vai se mantendo ali, as mesmas pretensões espirituais também vão se mantendo. Eu estou falando de maneira panorâmica para não me aprofundar no assunto de Gênesis 10 e 11, assunto para outra aula. Mas, quando a gente chega no contexto de Daniel, ali é um povo outro, que não é o mesmo de Nimrod, mas que pega o mesmo espírito de Babilônia, o mesmo. Espírito de unicidade, ou de unidade negativa. Depois eu explico esse contexto. Dentro desse aspecto, Nabucodonosor, ele vai representar ali esse espírito de Babilônia, um espírito de soberba, de elevação, de ser mais alto que Deus. E você conhece o capítulo 4 de Daniel, você sabe como foi que Deus o puniu. Mas esse contexto é bem importante. Por quê? Porque, observe, ele é a cabeça de ouro. Mais tarde, ele vai construir uma estátua toda de ouro, como que dando a entender de que a estátua, o espírito de Babilônia perduraria. Eu pergunto a você, o que seria Babilônia hoje? Pare para pensar. O que é Babilônia atualmente? Babilônia atualmente hoje está no atual estado do Iraque. E eu pergunto, existe Babilônia hoje? E por que quando a gente lê Apocalipse 18, os anjos estão lá declarando na queda das taças, no derramamento das taças,
caiu a grande Babilônia. Como assim? Babilônia existe? Claro que existe. O que é que existe? Esse espírito de Babilônia ainda é presente, está presente nos dias de hoje. Simples assim. Você conseguiu se dar conta dessa realidade? Essa realidade existe. Nós estamos nesse espírito de confusão e de rebelião. Nós estamos nesse espírito. Quando que vai cair? Final do Apocalipse. É a Bíblia quem diz que ela ainda vai cair. Acho, Babilônia permanece? Não viria um reino depois da cabeça de ouro? Bem, Nabucodonosor diz que não. O que a configuração externa mudou. Que cai o Império Babilônico, entra o Império Persa. Mas o espírito, o caldo espiritual e cultural permanece. E você vai perceber isso quando você estuda a história desses povos e a transição de um para o outro. Explico. Quando Babilônia foi tomada pelos persas, naquele evento que a gente conhece, que uma mão saiu e escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado foste, achado em falta, e o Senhor dá uma sentença para a Babilônia, ali cai a Babilônia. E cai como? Com a invasão persa dentro do Império Babilônico. Daniel já está bem velhinho. Daniel vai para a Cova dos Leões já bem velhinho, não é jovem, como as histórias infantis normalmente mostram. Ele já está bem idoso. Já muitos anos dentro daquele contexto cultural babilônico. Eu tinha passado alguns reis por Daniel. Naquele contexto, você sai a transição de Babilônia, entra o Império Persa. O Império Persa, segundo a revelação, a interpretação dada por Deus a Daniel, e por assim a Nabucodonosor, o Senhor disse que esse império ele é um pouco mais fraco. Ora, se você olhar o tamanho do Império Persa, ele era talvez aí 2 vezes ou 3 vezes maior do que o Império Babilônico. Mas quando os persas chegam, eles olham para a Babilônia e ao invés de fazer o que os próprios babilônios faziam muitas vezes, assírios, caldeus, destruir tudo, os próprios hebreus, entrar em Jericó e destruir tudo, eles não destroem. Os persas olham para a Babilônia e falam assim, temos que manter. Existem muitas realidades aqui que a gente precisa absorver como sendo nossas. E eu estou falando só do caldo cultural, não, eu estou falando do espiritual. A realidade dos babilônios em relação ao mundo espiritual era muito pesada, muito densa. Eles absorvem aquilo. Percebeu que o espírito de Babilônia transferiu-se de Babilônia para os persas. Cai o reino, muda agora para o peito de prata. E por que peito e braços o Espírito Santo chama a atenção? Tem estátuas que estão de braço aberto, outros de braço fechado, a gente não sabe. Mas por que peito e braços? Porque o Império Persa era formado pela coalizão de 2 impérios, os Medos e os Persas, Dario e Ciro. E aí você tem essa mistura, essa coalizão, que vai desenvolver um império enorme, e que vai dar conta ali do processo, do período que a gente chama de período da Prata. Esse período da Prata está todo localizado no Império Persa. Bem, o que é que vai acontecer mais tarde? Mais tarde, muitos anos depois, muito tempo depois de Daniel, inclusive, e surge na história uma figura chamada Alexandre o Grande, um macedônio ali na península, ali entre a península da Ática, península do Peloponeso, no que a gente chamaria ali de Europa mais oriental, perto da Ásia Menor, que a gente chamaria de Grécia. Alexandre vai então tomar o Império Persa de maneira absurda, sem explicação, ou seja, é Deus quem estabeleceu aquele império, porque não fazia sentido ele ganhar dos persas, os persas eram muito maiores em poder e em números, mas Alexandre ganha. E é interessante que quando você lê a história de Alexandre, você fica inquieto, porque quando ele entra em Babilônia, aliás, na Pérsia, a capital da Pérsia acaba sendo a própria Babilônia. Ou seja, os persas mudaram de Passárgada para Babilônia, agora os macedônios e os gregos, né, com Alexandre, tomam o Império Persa e a sua capital fica em dúvida.
não vai se transformar em Babilônia, mas Alexandre, no final de 10 anos de guerra e de conquistas, vai quadriplicar o império em termos de tamanho e proporção. Ele vai voltar para a Babilônia. E foi ali que ele se apaixonou. Alexandre é uma confusão histórica, porque ninguém sabe se ele era homossexual de fato ou não, tudo indica que era, mas eu estou chamando a atenção para isso, é que é em Babilônia que ele vai, então, entender que ele deve ter descendentes e gastar a sua vida. Ele vai ter a sua esposa ali, ainda que ele vivesse com seus amantes homens. Interessante essas relações, porque para Alexandre, para os gregos de modo geral, fazia todo sentido absorver a cultura persa, que já não era só persa. Era Pérsia e Babilônia. Ora, mais uma vez, o período do bronze, que é o abdômen e os quadris, esse período do bronze, ele é o período grego ou macedônico. Ora, mas ele é também persa e ele também é babilônico. No final das contas, Babilônia permanece na estátua. O espírito de Babilônia vai ficando desde Nimrod, Nabucodonosor, Império Persa, Império Grego. E agora, o Império Grego ele é monstruoso em dimensões, em proporções animalescas, já subindo para a Europa, tanto muito mais do que o Império Persa foi. O Império Persa não alcançou esse território, são os gregos que vão alcançar. Interessante que Paulo vai dizer que Jesus nasce na plenitude dos tempos. Em vários aspectos, o tempo era o mais adequado. Porque o Império Persa, o Império Grego, na realidade, conseguiu fazer contato com muitas culturas, com muitos impérios além dele, provocando ali uma disseminação do seu próprio idioma, cultura, que já não era mais somente grega. Normalmente, quando a gente pensa e fala assim, a cultura do Império Romano era greco-romano, então era grego e latino. Negativo. Ele era, sim, babilônico, grego e romano. Tinha muito dos persas, principalmente babilônico. Quando você vai estudar as religiões que estão ali dentro do período romano, que já é o tempo do nascimento de Jesus, você vai perceber que, na realidade, boa parte das manifestações espirituais, elas eram babilônicas. Idolatria, imagens, orações, cerimônias, rituais babilônicos. Falando de religião de mistérios, coisas antigas, muito pesadas, que até os ímpios temiam, de tão pesado que era. Quando você olha para o período dos gregos, a gente vai ver os gregos ali no período interbíblico. Dos gregos surge uma figura que o próprio Daniel vai mencionar que vai existir e vai acontecer. O Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele vai citar como sendo uma figura que tipifica o anticristo no final dos tempos, dentro do Império Grego, que é Antíoco Epífanes. Depois a gente pode falar especificamente sobre esse fato histórico, que é pesadíssimo, é de chorar. Você vai lê-lo na Bíblia Católica, no primeiro livro dos Macabeus. Eu aconselho todo crente a ler esse livro. É importante ler, porque é um livro histórico. É um livro histórico. Leia sem preconceito, não é espiritual, nem é Sagrada Escritura. É um livro histórico e você vai entender o que foi que aconteceu para que Jesus se lembrasse desse texto. O Senhor se lembrou dessa história. O Senhor fala assim, olha, ele, até que a abominação, o abominável da desolação, a abominação desoladora, entre no templo e o profane. Bem, então a gente tem o período grego, que é o período do bronze, e aí surge um outro reino, esse reino, que tinha na sua essência, desde a sua fundação, um contexto muito mais absolutamente, se é que eu posso usar essa expressão, cosmopolita. Ele tem isso na sua origem, porque ele é oriundo dos etruscos e dos fenícios, boa parte disso, mas principalmente os etruscos. E aí a gente vai ter a mistura com os gregos, que herdou dos persas, dos babilônios, e vai tudo agora ser cozinhado, ser cozido no mesmo caldeirão. Roma. Por que eu falo de cosmopolita? Porque os romanos, eles nascem da mistura entre os povos. Escuta essa expressão. Os romanos nascem desde o início do seu mito fundador
com a ideia de mistura. Só para você ter uma ideia, a gente tem falado muito no literato sobre paideia. Você não era grego porque nasceu na Grécia. Você poderia ser de outra nacionalidade, mas se você teve e passou pela educação grega, você era considerado grego. Em Roma não era diferente. Óbvio que em Roma você tinha algumas questões a mais. Você não somente tinha que passar pelas humanidades ou humanitas, que seria o termo latino para paideia, a educação romana, mas você poderia comprar a sua cidadania. Os romanos eles vendiam cidadania romana. Paulo era um romano nesse sentido, ele tinha essa cidadania. Ele herdou isso. Mas existe um conceito de mistura de povos. Escute, mistura de povos. Mistura de povos. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma coisa que é princípio bíblico, é que o Senhor não gosta dessas misturas. Mas está no berço dessas culturas a mistura. E não somente a mistura no sentido de dizer, venham todos para mim que eu cuido de vocês. Porque o Império Romano foi um monstro em termos de dimensões. O Império Romano era tão pequeno, e aí vai aqui o meu problema com a educação brasileira, e provavelmente você vai ter dificuldade, ou boa parte de vocês vai ter dificuldade ao assistir essa aula, é quando você olha para o mapa, você não consegue se identificar no mapa. Mas se você tiver curiosidade, eu vou fazer questão, ver se de repente o mapa aparece aí para você. Você vai ver o mapa mundi, depois do mapa mundi você vai ver aqui focar o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo ele é muito importante para o estudo bíblico, do Antigo e do Novo Testamento. Porque o mar que a gente tem como ponto de partida é o Mediterrâneo, não os demais. É no Mediterrâneo que a gente vai ver, por exemplo, Europa, em cima, embaixo, continente africano, do lado você vai ter o Oceano Atlântico, saindo a Península Ibérica ali, pelo Estreito de Gibraltar, e você do outro lado você tem o Oriente Médio, que dá acesso à Ásia Menor, Oriente Médio, Extremo Oriente e Ásia. Esse contexto é importante pensar, porque esse contexto é o contexto que a Bíblia nos ensina. Se eu não consigo me lidar com essa questão de mapa, eu não consigo interpretar muitos textos bíblicos. Mas quando você olha, por exemplo, para Nimrod em Babilônia, a primeira, aquela lá de 10 e 11 de Gênesis, o argumento de Nimrod é, vamos nos reunir. Foi ele, historicamente, quando você lê os livros históricos antigos, quem teve a brilhante ideia de dizer assim, venham todos para perto de mim, eu vou governar todos vocês. E a linguagem de Nimrod era essa, venham para mim, que eu protejo vocês desse Deus tirano. Sabia que Nimrod disse isso a respeito do Deus que eu e você servimos? Daí você colocar todo mundo debaixo das suas asas, construir uma torre e se elevasse aos céus. Porque ele queria confrontar Deus. Daí dizer-se que Nimrod era valente caçador diante do Senhor. É em oposição ao Senhor. Tá? É em oposição, diante, se colocou diante, em oposição a ele. Esse mesmo espírito perdura. Com esse sentimento imperialista de Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma. Por que eu citei o Mediterrâneo? Porque o mar Mediterrâneo não tinha esse nome. Os romanos chamavam o mar Mediterrâneo carinhosamente de Mare Nostrum, em latim. Nosso mar. Era a banheira, a piscina deles. Era tudo deles. Todo o litoral mediterrâneo. Da Europa, Oriente Médio ao norte da África. Do Estreito de Gibraltar, onde a gente tem Espanha, até onde a gente tem Marrocos. Tudo pertencia a Roma. Era um monstro. Certo irmão, precioso irmão Gino, costumava dizer que ele, irmão, eu não gosto de chamar essas nações de civilizações. Porque no livro de Daniel o Senhor chama esse povo de bestas. E é verdade. A gente chama civilização por causa do costume da sala de aula, mas realmente o Senhor chama de bestas, de animais, e praticaram bestialidades, monstruosidades. Bem, chegamos em Roma. O que é Roma? Roma, as pernas de ferro. A gente saiu aqui do Império Grego, o Império Grego absorveu Pérsia e Babilônia, a Babilônia permanece de pé, viva e ativa enquanto espírito, e entra agora os romanos. Quem são os romanos? Os romanos herdam tudo que a Grécia herdou, da Pérsia e da Babilônia, agora está tudo em Roma. Beleza.
Em Roma, a gente vai ter o nascimento de Cristo, a confecção de todo o Novo Testamento, o nascimento da igreja dentro desse contexto imperial. Só que o Senhor chama a atenção, minimamente detalhada, de que Roma está representada nas pernas da estátua, portanto, ela tem duas vertentes, um só império. A gente estudando história vai descobrir que depois de Constantino, aliás, a partir de Constantino, a gente vai ter o estabelecimento de uma Roma dividida. Interessante, porque o Império Romano na estátua começa nos ventres, né? Onde ainda tinha unidade, desce para as pernas se subdividindo. Então a gente tem Império Romano Oriental, capital Constantinopla, Ocidental, capital Roma, tudo Império Romano. Depois ele acaba se dividindo de fato. Só que aqui tem um dado histórico que é muito importante. A estátua de Daniel, o Senhor não nos disse que ela tinha uma perna menor ou maior do que a outra. A Bíblia diz que ela tinha duas pernas de ferro. Quando a gente estuda história, a gente descobre, na realidade, que a estátua tem duas pernas, mas na história o império cai em momentos distintos. Escute com atenção isso aqui. O Império Romano Ocidental vai cair mais ou menos a partir do ano 480, o declínio se torna vertiginoso. Mas eu estou falando de Roma Ocidental, por capital Roma. Eu não estou falando daquela Roma da Turquia, da Ásia Menor, Oriental, que tinha predominância grega. Estou falando da Roma que a gente mais conhece, Itália. Essa Roma, ela vai cair a partir do século V, definitivamente. E o que é que acontece ali? Os bárbaros, povos vizinhos, acabam penetrando o Império Romano pelas fronteiras. O Império se tornou tão grande, ficou impossível lidar com isso. E aí a cristianização do Império estava em elevadíssimo estágio. Isso vai enfraquecer o ímpeto violento do exército, dentre tantas outras perspectivas, o próprio custo imperial na manutenção religiosa do Império, uma vez que no século IV a gente já vai ter o estabelecimento do cristianismo como religião oficial, primeiro liberada, depois oficial do Império. Então Roma vai cair, vai declinar, até cair, até ser tomada pelos povos bárbaros. É engraçado pensar que os povos bárbaros ali são muitos, mas 10 se destacam. Eu não vou citar um por um aqui agora. Mas é interessante que você conhece essa história de maneira bem detalhada quando você lê o livro de Isaac Newton falando sobre esse assunto, sobre Daniel e Apocalipse. Porque ele vai fazer um estudo detalhado, ele vai escrever isso no século XV, e ele vai fazer um estudo detalhado dos povos que estavam no entorno de Roma, que tomam o Império Romano Oriental, e vai gerar os estados-nação daquele período do contexto histórico. Mais tarde, serão chamados de França, de Inglaterra, de Suécia, de, enfim, Alemanha, os povos germânicos, Áustria, Hungria, tal. Essa é a Europa como nós a conhecemos. Bem interessante. 10 povos. Chame a sua atenção. Preste muita atenção a isso. 10 povos se destacam na formação do que a gente vai conhecer como a Europa, tal como nós a conhecemos hoje. Mas isso é Roma Ocidental. Roma Oriental está de pé, está florescente. Escute, Roma Oriental vai cair no século XVI, 15, 16. Vai declinar. Quem é que toma? O Império Turco Otomano engole o Império Romano Oriental. Bem, então nós temos uma estátua com duas pernas em tamanhos distintos, diferentes. Uma maior, uma menor. Mas a Bíblia diz que a estátua não tinha perna assim. Não tem como ser assim. Ela não nos diz que eram duas pernas inteiras, mas ela diz que os dois pés estão no chão. Então pronto, ela tem duas pernas inteiras. Como é que resolve esse problema? Mais uma vez, Roma cai enquanto conceito e contexto, mas o espírito romano, que sintetizou toda a influência babilônica, persa e grega, permanece. Eu costumo exemplificar
É como se hoje uma nação muçulmana conseguisse penetrar nos Estados Unidos, destituir o governo norte-americano, provavelmente ele não destruiria os Estados Unidos, mas absorveria os Estados Unidos. Manteria o espírito norte-americano de pé. Tenho essa impressão. Isso que é o que a China tem feito. Mantém aquele espírito de poderio, de orgulho, de soberba, de capital, de ganho, de superpotência. Então o espírito norte-americano vai permanecer. Eu só não sei aquele espírito de liberdade, de individuais, eu não sei. Enfim, mas o fato é que quando Roma foi engolida por aqueles povos, né, que vão dar origem aos estados europeus, ela não foi destruída. Quando Roma vai ser tomada em 485, ela vai ser destituído o imperador e vai ser estabelecido um novo império ali, um novo reino ali. Roma não morre. Então o Império Ocidental cai? Depende. Vou lhe dizer por quê. Porque quando você chega, por exemplo, no século IX, a partir do ano 800 e tanto, a gente vai ter uma figura que você já ouviu falar no nome dele, Carlos Magno. Carlos Magno vai olhar para toda a glória do Império Romano, isso é histórico, e vai estabelecer-se como imperador. Escute com atenção agora essa informação importantíssima. Ele vai tomar o que era de Roma, ele diz que está ressuscitando a glória de Roma, e estabelece um império chamado Sacro Império Romano Germânico. A si mesmo se dá o título de Kaiser, que em germânico significa Caesar, ou César, em latim. Portanto, ele dá-se o título de César. É coroado pela única herdeira do Império Romano, a Igreja Católica. Roma está de pé, ela não morreu. Ela resiste. Século IX. Bem, Sacro Império Romano, ou Primeiro Reich. Você já deve ter ouvido essa expressão. O Terceiro Reich vai ser formado por Hitler. Vamos lá. O Primeiro Reich, com Carlos Magno, vai ser estabelecido ali por volta do século IX, e o Império Romano demonstra-se absolutamente de pé. Pare para pensar. A estátua não foi cortada no século XV, a perna da estátua. Então a gente tem que seguir com essa estátua um pouco mais à frente. A gente segue um pouco mais à frente. O interessante é que no século XV, quando o Império Turco Otomano engole Constantinopla e devasta Constantinopla, devasta o governo. Mas é interessante estudar aquele período, é que o Império Turco Otomano, quando entra em Constantinopla, fala assim, caramba, não dá para destruir isso aqui. Então a gente vai ter que ter uma capital na Turquia e uma capital na Europa, mas é menor. Tem que ter, isso aqui não faz, não pode, né, jogar essas duas coisas fora. Duas capitais, olha que onda. Por quê? Porque nós temos que manter a glória romana que estava estabelecida. A gente está falando de um império enorme, riquíssimo em cultura, riquíssimo em conhecimento, absurdos conhecimentos. E aí a gente mais tarde vai ser estabelecido, perdão, o que a gente conhece como o estabelecimento do califado, que também vai significar César. Então, no oriental, não cai. No ocidental, não cai. Muda-se o governo, o espírito babilônico romano permanece. Quando é que tudo isso vai cair? Século XIX, a gente vai ter, dentro da Europa, a Europa central ali, a gente vai ter, a gente chama de eixo europeu central, a gente vai ter a reunificação alemã, a tentativa de reunificação dos povos germânicos, uma disputa interna entre a Áustria e o Império da Prússia, que seria mais tarde a Alemanha. E aí a gente vai ter a última briga, porque com a unificação da Alemanha, nasce então o Segundo Reich. O Segundo Reich, século XIX, Prússia. O novo Kaiserado é estabelecido. Mais um Kaiser. Agora eu queria abrir um parêntese. Desde o século... Eu posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano, desde o século X ou XI, que o Império da Rússia, longe,
ou o Império das Rússias, como se dizia naquele tempo, longe, bem distante, resolve estabelecer para dentro de si uma família chamada família Romanov, resolve estabelecer uma religião oficial para dentro do Império, resolve escolher, pesquisar. Escolhem o cristianismo. E qual título nós daremos ao cabeça da igreja nas Rússias, né, no Império Russo? Vamos pensar num título, já sei. Tsar. Ou Czar. Significa César. Então você tem Roma, na Rússia você tem Roma no Império Turco Otomano, você tem Roma em plena Alemanha. Século XIX, amigo. Aqui, vizinho nosso. Bem, do século XIX, a gente vai ter ali no final do século XIX um boom de revolução, segundo movimento de revolução industrial muito forte, neocolonização do continente africano e uma expansão missionária para o resto do mundo. Vou falar sobre o século XIX mais especificamente na imersão. É um século importantíssimo para ser estudado do ponto de vista bíblico, escatológico e profético. É no século XIX que nós encontramos Karl Marx dentro do Império da Prússia. É ali que a gente vai ver alguma coisa começando a se mexer. Por quê? Porque movimentos sociais e civis estão fervilhando. A gente tem várias rupturas históricas, desde a Reforma Protestante, Iluminismo, depois a Revolução Francesa, e a gente tem movimentos sociais explodindo em todos os cantos, é a Primavera dos Povos ali acontecendo em vários cantos da Europa e em outras partes do mundo. O próprio Brasil, a gente estava vivendo ali no contexto da publicação do Manifesto Comunista do Brasil, a gente estava vivendo a Revolução Farroupilha, incentivada e, em muitos sentidos, amparada ideologicamente por Giuseppe Garibaldi, um carbonário italiano, vinculado a escolas de sociedades secretas, das quais provavelmente Marx vai fazer parte, só para você ter uma ideia. Se a gente não faz essas vinculações, a gente não vê relações, mas tem tudo relação. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo que acontece aqui. No final do século XIX, a gente tem uma mudança de contexto, início do século XX, a cabeça do século XX ainda é do século XIX, o início do século, e em 1914 vai explodir uma guerra, a Primeira Guerra Mundial. Ela vai durar até 1918, mas ocorre algo importantíssimo aqui, preste atenção. Final do século, aliás, em 1917 explode uma revolução na Rússia, que a gente conhece por Revolução Russa ou Revolução Bolchevique, e é a primeira vez que um império inteiro cai nas mãos de um regime proposto por Karl Marx, o socialista, o regime socialista, o socialismo. É a primeira vez que vai se estabelecer. Karl Marx vai começar a ser efetivo enquanto prática numa sociedade. A base dessa revolução, Marx. Não tem outro motivo. Marx. Ora, 1917, 18 se efetiva a queda do Império, o czar morre. Nicolau II, czar da Rússia, ou César da Rússia, é morto a tiros pela União Soviética, agora a União Soviética, pelos bolcheviques, e acabou o Império Russo. Caiu o czar russo, caiu o César russo. Roma Oriental foi embora. Engraçado é que quem provocou a Primeira Guerra e foi mais punida no final dela foi o Império da Prússia. E uma das punições no final da Primeira Guerra Mundial, já que ela sai derrotada, é o desfazimento do Império da Prússia, o estabelecimento da República de Weimar, o fim do Kaiserado, caiu o Kaiser. Engraçado que no início da guerra o Império Turco Otomano estava ao lado do eixo. Portanto, ela perde a guerra, ela perde boa parte do seu território, inclusive aí nesse contexto que a Inglaterra assume a administração do que mais tarde vai ser estabelecido no final da Segunda Guerra Mundial como Estado de Israel. Você está conseguindo compreender? Caiu tudo de uma vez só em 1917 e 18. A estátua, que tinha duas pernas inteiras na visão, perde o seu status de pernas em 1917. Agora sim, caiu o Império Romano.
Mudou a época, mudou a estação. Cada mudança de império é uma mudança de época, uma mudança de estação. Compreendeu? Bem, caiu o Império Romano, a gente tem que olhar para a estátua. E o que é que restou dela? Restaram os pés, de barro e de ferro. Você está em que período da macrohistória? Na cabeça, no peito, no abdômen, nas pernas ou nos pés? Depois dos pés, vem qual império? Pense nisso. Próxima aula a gente continua para sugerir aqui algumas possibilidades como possibilidades, tá? A respeito dos pés. Mas eu finalizo reiterando. Nós já estamos nos pés da estátua. Compreendeu bem? O próximo passo é o estabelecimento dessa grande pedra que é arrancada não por mãos humanas e atinge os pés, não atinge a estátua. A estátua já passou. Restou agora os pés. Mas caindo os pés, toda aquela mistura que vai sendo ali misturada no caldeirão cultural e espiritual, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, e a manifestação final, que são os pés, vai ser desfeita com o estabelecimento do reino de Deus. Reino milenar. Bem, cai a estátua. Ali a gente vê, caiu a grande Babilônia. A estátua de Nabucodonosor, de ouro puro, aquela que Sadraque, Mesaque e Abdinego não se inclinaram e não se curvaram. Nós estamos ainda diante dessa estátua. Temos nos curvado a ela? Ou preferimos nos sujeitar a Deus e correr o risco de ser lançado numa fornalha de fogo ardente? Percebem? Perdemos a base, o fundamento, que poderá fazer o justo. Se você não tem fundamento e você não tem base, o que é que te impede de se curvar a essa estátua sem nem saber que está fazendo isso? Reflita sobre essas perspectivas, reflita sobre essas percepções, que o Senhor nos dê graça para compreender cada uma dessas temáticas, cada uma dessas falas, certo? Espero que de fato você tenha chegado até o final dessas 2 aulas e você chegue um pouquinho mais antenado e ambientado para tudo que a gente vai abordar na nossa imersão. Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.